Nesse vídeo eu vou te apresentar 4 livros incríveis e não óbvios que vão te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva, a gerenciar melhor o seu tempo, mas que também vão te ajudar a transformar a sua maneira de pensar, a sua mentalidade, o modo como você enxerga a sua relação com o tempo. Então o que eu vou fazer aqui vou trazer as ideias dos autores e eu vou te dizer como que eu apliquei essas ideias na minha vida e como que você pode fazer isso na sua também, para você mudar a sua produtividade, para você mudar a sua relação com o tempo. São 4 livros: O Melhor do Mundo, do Seth Godin, A Constância, do Rafael Llano Cifuentes, um livro totalmente não óbvio, Sem Esforço, do Greg McKeown, e Garra, da Angela Duckworth, tá? Vamos lá então, vamos começar aqui na ordem. Primeiro eu vou falar do livro O Melhor do Mundo, aqui, deixa eu achar uma posição boa aqui, O Melhor do Mundo, do Seth Godin. O Godin, nesse livro aqui, ele vai trazer a ideia de que nós precisamos encontrar aquilo que nós fazemos de melhor na vida e nos dedicar a isso. Ele traz a ideia de que você deve focar no que você faz de melhor e passar a deixar de lado aquilo que não agrega valor na sua vida. O que eu aprendi muito quando eu li esse livro aqui é a entender que cada um de nós tem a sua maneira de lidar com o tempo, que todos nós temos mais tarefas do que tempo, que todos nós temos os perrengues, temos os imprevistos, mas que existe a sua única maneira de lidar com o tempo. Então, que gerenciar o tempo é muito mais do que ter só uma agenda ou de ter só algumas ferramentas de produtividade. Não, é você entender quem é você, como é que você se relaciona, entender e fazer o alinhamento de expectativas com a sua vida para entender o que é de melhor que você pode dar naquele momento. Porque senão a gente corre um risco muito grande de ficar se comparando com o outro, de ficar vendo o que o outro consegue fazer, o que o outro faz de melhor do que eu, ele tem mais tempo para isso, como que ele consegue fazer aquilo. E cada um tem o seu melhor para dar relacionado àquilo que você está vivendo na sua vida. Eu vou ler um pedacinho do livro aqui, aliás, vou fazer isso com todos os livros, tá? Vou ler um trecho de todos eles para vocês. E o Godin, ele fala assim, ó, lá na página 62. O oposto de desistir não é ficar esperando. Não. O oposto de desistir é se dedicar novamente. O oposto de desistir é uma estratégia revigorante para acabar com o problema. Ele fala muito, da questão da gente insistir nas coisas e quando a gente pode desistir. Ele traz o conceito do vão, que é um conceito maravilhoso. Eu indico todos os livros, mas eu indico muito que você leia ele também. Mas pegando esse trecho, que é algo que me tocou muito quando eu li ele. O oposto de desistir é se dedicar novamente. Então, a melhor maneira de você aprender a gerenciar o seu tempo e de melhorar a sua relação com o tempo é você se dedicar toda semana a planejar a sua semana. Todos os dias, 10 minutos do seu dia, a planejar o seu próximo dia. Porque senão o que vai acontecer é que você vai desistir de dominar o seu tempo. E aí os imprevistos, a agenda das outras pessoas vão dominar o seu tempo. Isso é natural. Então, o que a gente precisa fazer é aprender a virar caçadores de problema. Eu comecei a falar isso nas minhas palestras, em algumas aulas, e eu tirei exatamente desse ponto aqui essa ideia. Quando ele fala que o oposto de desistir é uma estratégia revigorante para acabar com o problema. Ou seja, eu preciso aprender a solucionar um problema. E eu preciso entender que quando eu soluciono um problema na minha vida, outros problemas vão surgir. E é isso que eu quero.
eu quero ter sempre um problema novo, para que eu tenha a oportunidade de me tornar o melhor do mundo em resolver esse tipo de problema. É isso, esse é o grande espírito desse primeiro livro aqui, que é O Melhor do Mundo, do Seth Godin, tá? O segundo livro aqui, ele é um livro extremamente não óbvio, né? Que é de um padre, né? De um padre italiano, A Constância. Primeiro, tá, gente? São todos livros aqui, a maioria deles livros fáceis de você ler, livros curtos, né? E pequenos, que eu sei que tem muita gente que escolhe o livro pelo tamanho. E o A Constância é um livro bem pequenininho, ele tem menos de 90 páginas, né? E eu cheguei nesse livro aqui porque eu estava procurando material para falar sobre consistência, para falar sobre disciplina. E se você for ver, é difícil você encontrar um material que vá profundo nessas questões. Porque ser constante é algo assim, o que é ser constante? É eu repetir as coisas, é eu fazer aquilo que precisa ser feito. E o Rafael Liano Cifuentes, como ele é um religioso, ele traz durante o livro dele aqui muito essa relação da consistência como uma virtude que Deus nos deu, que Deus deu ao homem, a virtude de poder seguir em frente, apesar daquilo que nós estamos vivendo. E isso é muito bacana, porque ele vai destacar a importância dessa persistência, e ele vai dizer que nós só vamos conseguir criar, né, e construir grandes resultados na nossa vida se a gente conseguir ser consistente ao longo do tempo. E aí vem muito a questão de algo que a gente busca muito, que é o fortalecimento da nossa disciplina, que é desenvolver esse hábito de cumprir a minha agenda, de cumprir a minha lista de tarefas, né, de fazer isso diariamente, se eu estou motivado ou se eu não estou motivado, mas eu preciso fazer isso para entender que a consistência vai me levar nos resultados que eu quero. E isso é muito importante quando a gente fala de gestão do tempo. Por isso que é importante você aprender a priorizar as suas tarefas, porque você vai cumprir aquelas suas tarefas no dia, independente se você está bem, se você não está, se você está motivado ou não, bem ou não, né? Se você está bem ou não. Vamos lá, mas deixa eu melhorar isso. Se você está motivado ou não, mas você entende aquilo que precisa ser feito e você vai buscar aquilo que precisa ser feito, tá? E aí eu vou ler uma parte que ele traz aqui para nós, que tá lá, até dobrei a página aqui, ó. Tá lá na página entre a página 12 e 13. Ele fala assim, ó: Temos de convencer-nos de que a maior força que o homem possui não é a da sua inteligência, nem a dos seus músculos ou do seu entusiasmo, mas aquela que se condensa pela constância numa vontade de ferro. Quantos homens inteligentes e entusiastas fracassaram por não terem sido capazes de suportar o peso de um trabalho continuado? Quantos que estariam dispostos, num lance de audácia, a arriscar a vida por um ideal, não sabem encarar de frente uma circunstância adversa, talvez pequena, quando esta se prolonga durante anos ou lhes pareça revestida de um caráter crônico. Então você vê que a linguagem já é uma linguagem, né, mais antiga e tudo, mas o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que nós temos uma força que é muito maior do que a nossa inteligência, do que os nossos músculos, o que ele chama de vontade de ferro, que eu chamo muito de braço de ferro, né, que é uma inteligência relacional com o tempo. Nós precisamos estar dispostos a enfrentar os imprevistos, a enfrentar os problemas do dia e os problemas da vida, porque isso vai acontecer. É certo que o imprevisto vai acontecer no seu dia. E a gente precisa aprender a enxergar essas dificuldades da vida como parte do processo de crescimento. Então, o que é interessante fazer aqui, né? O que eu aprendi com este livro quando eu li ele? Eu li ele esse ano, 2024, na questão da consistência. Quando eu terminei de ler esse livro, eu lembro que eu falei assim, poxa, eu preciso pegar algo para não falhar,
para em 99% dos meus dias eu conseguir cumprir, para construir realmente essa consistência a longo prazo e para, né, conseguir ser consistente em algo. E aí o que eu fiz? Eu estabeleci um ritual matinal muito simples que todos os dias eu consigo cumprir, tá? Qual é o ritual matinal? Na hora que eu acordo, eu tomo o meu shot matinal. Depois que eu tomo o meu shot matinal, eu faço alguns exercícios, 5 minutos de exercício de mobilidade e eu leio o meu devocional. Eu faço isso todos os dias, durante algum tempo já. E isso é consistente na minha vida. Independente de onde eu tô, só carrego o meu devocional, senão eu vejo na internet mesmo. E eu faço isso em 10 minutos. Ou seja, estabeleça algo dentro da sua rotina, tenha um espaço na sua agenda, e eu indico muito que seja pela manhã, que é o melhor horário, o horário que o dia ainda não engoliu a gente, para que você construa a sua consistência. Porque a partir do momento em que você constrói a consistência em algo que é pequeno, em algo que é inicial, que é uma rotina matinal inicial, ótimo, é uma pequena coisa, mas que isso vai fazendo com que você construa o hábito de ser consistente. E isso vai melhorar a sua relação com o tempo, isso vai melhorar a sua relação com as suas tarefas, com a sua agenda, e você vai conseguir se relacionar muito melhor com o seu tempo, construindo aquilo que todos nós queremos, que é a constância, tá? O terceiro livro é o livro do Greg McKeown, né? O Greg McKeown, ele é autor do Essencialismo, que é um livro muito bacana, famoso, talvez você já tenha ouvido falar dele. É um livro óbvio quando a gente fala sobre produtividade. E o Sem Esforço foi o segundo livro que o Greg McKeown ele escreveu. E ele escreveu esse livro depois do Essencialismo. E ele conta no começo desse livro aqui que lá no Essencialismo ele prega, né, fazer menos coisas, porém melhor e tal. E que ele estava numa fase da vida dele que ele estava dando tanta palestra, fazendo tanta participação por causa do livro Essencialismo, que ele começou a se ver como uma pessoa incoerente. Porque ele ia lá, fazia palestra, falava, vendia o livro dele falando sobre fazer menos, né? Porém melhor, aprender a dizer não, focar naquilo que é essencial. E ele mesmo estava exausto. E aí ele falou, não, eu preciso encontrar uma outra estratégia para ser essencialista e sem esforço, gastando menos energia. E aí o cara brilhante escreveu esse livro aqui, que é o Sem Esforço, né? Onde ele fala, torne mais fácil o que é mais importante. E nesse livro aqui, ele faz um comparativo. Os livros do Greg McKeown são muito bons, né? O Essencialismo é muito bom, esse aqui é muito bom, muito fácil, muito gostoso de ler. E ele faz vários comparativos, quadros comparativos. E aí eu vou trazer um para vocês aqui. Na página 26, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, aqui, tá vendo? Ele traz um quadro comparativo aqui, onde ele fala o modelo de pessoas, né? A pessoa exausta, né? No modelo de pessoa que termina o dia sempre exausto, e aquele modelo de pessoa que utiliza a metodologia sem esforço que ele está ensinando aqui no livro. E o que me chamou muita atenção é a maneira como ele coloca isso, porque ele fala como uma pessoa exausta pensa, faz e o que ela tem, e como uma pessoa que usa da filosofia sem esforço pensa, age e tem. E esse pilar do pensar, do fazer e do obter é a maneira como nós nos desenvolvemos como ser humano, né? O nível de identidade é o que eu sou, o que eu penso, tá ligado ao que eu sou, né? Ou ao que eu imagino que sou. Esse é um assunto para um outro vídeo. O que eu faço e daquilo que eu faço eu obtenho. Então, se eu sou uma pessoa que quero dar conta de tudo, que eu acho que eu tenho que estar sempre disponível para as pessoas, que a minha agenda está sempre lotada, que eu só me sinto confortável se a minha lista de tarefas estiver zerada todos os dias, ou seja, aquela pessoa que vive apagando incêndio, que vive achando que todo imprevisto é para ela, que não tem dificuldade de delegar, tem dificuldade de dizer não, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela pensa que tudo que vale a pena fazer exige um imenso esforço. Olha isso. Ou seja, cara, eu tô sempre tendo que me esforçar. Eu tô
tô sempre tendo que me dedicar mais. Então é a pessoa que quer viver na base da disciplina, né? Na base de fazer, não, de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer força, eu vou fazer mesmo, né? Se eu não tiver sem energia, trabalhe enquanto eles durmam, né? Estuda enquanto eles durmam. Cara, essa é a pessoa com a mentalidade exaustiva. Ela pensa assim, que ela tem que se esforçar demais o tempo inteiro. E aí, o que ela faz? Ela esforça-se demais. Ela complica demais as coisas, ela projeta demais, ela tem muitas metas e ela pensa demais e ela faz demais. Ela está sempre fazendo. E aí o que ela obtém? O resultado é um esgotamento e nenhum dos resultados desejados, nenhum ou pouco, né? Ela não vai conseguir alcançar os resultados que ela deseja porque ela está sempre começando muitas coisas que ela não tem acabativa porque ela não tem nem muita energia para isso. Então a agenda dela está sempre lotada, a lista de tarefas dela está sempre aumentando, ela está sempre dizendo sim para tudo e para os outros e ela está dizendo sempre não para ela. Agora, a pessoa que vive o essencial, que vive na filosofia sem esforço, que é uma filosofia de fazer menos, porém melhor e da maneira mais fácil possível, é aquela pessoa que pensa, as coisas mais essenciais podem ser as mais fáceis. E esse é o grande aprendizado que eu tive com esse livro, que eu uso até hoje quando os imprevistos acontecem, quando alguma coisa que me irrita ou que me tira da rotina acontece, eu sempre vou lá e vou pensar o seguinte, tá? Como que isso pode ser mais fácil? Como que eu posso resolver esse problema da forma mais fácil possível? Começa a pensar isso, começa a colocar isso na sua rotina, no seu dia a dia, em cada tarefa, em cada dificuldade que aparecer. Porque você fala, quando você traz uma resposta, né, como que isso pode ser mais fácil, o que vai acontecer na prática é que você vai aprender a dividir uma tarefa que é difícil em pequenas partes. A pegar uma tarefa que é difícil e montar um projeto, talvez, em relação a ela, e entender que você não precisa fazer tudo de uma vez, que você pode fazer um pouquinho de cada vez para chegar naquele resultado final. Então, essa é a metodologia sem esforço, que, aliás, é isso que eu ensino nas minhas mentorias, eu ensino nos meus treinamentos e que eu vou ensinar para você no dia 1º de dezembro, na Masterclass Rotina Inabalável, tá? O link vai estar aqui embaixo desse vídeo e se você está assistindo esse vídeo antes do dia 1º de dezembro e você quer aprender toda essa estratégia, tudo que eu aprendi nesses livros e tudo mais, clica nesse link aqui, participa comigo, vai ser lá no dia 1º das 9 ao meio-dia e eu vou te dar uma estratégia. Entre elas, de como que você desenvolve o seu projeto. Porque a pessoa que ela tem essa filosofia de vida sem esforço, o que ela faz? Ela encontra o caminho mais fácil. Ela fragmenta os seus projetos. Ela pega algo que era muito difícil e ela consegue montar um plano de ação para tornar aquilo mais viável e mais fácil. E o que ela obtém? Ela obtém os resultados que ela deseja sem esgotamento. Ou seja, ela consegue colocar energia e tempo naquilo que é importante, tá? Então, algo que eu aprendi muito, que você pode aplicar agora na sua rotina, com essa metodologia sem esforço, é você pegar uma tarefa que é muito difícil para você e você simplificar ela ao máximo. Transforma ela em pequenos passos. Olha para ela e se pergunta, como é que eu posso transformar isso fácil? Como é que essa tarefa pode ser fácil de ser feita? E aí você vai começar a entender quais são os passos que você vai construir ela, tá? E o último livro, que é esse aqui, ó, que é o Garra, da Angela Duckworth, O Poder da Paixão e da Perseverança, tá? Esse livro aqui, a Angela, o que ela faz? Ela explica, de modo geral, que existe uma combinação entre paixão e perseverança e que essa combinação, se eu consigo me apaixonar por aquilo que eu estou fazendo, eu vou conseguir perseverar, ter consistência naquilo que eu estou fazendo e a isso ela deu o nome de garra. Então, para ela, o que é garra? Garra é paixão mais perseverança. E qual que é o grande ponto aqui desse livro que ela nos ensina, né? E eu vou ler um trecho dele já para vocês aqui. Que ela fala muito que a gente precisa desenvolver uma resiliência mental. E essa resiliência mental, ela vai vir
quando a gente consegue se conectar emocionalmente com aquilo que a gente está fazendo. Se conectar emocionalmente com aquela tarefa, com aquele projeto, com aquela meta, com aqueles compromissos que estão na agenda. Porque quando a gente se conecta emocionalmente, os obstáculos que vão aparecer, eles vão ser mais uma coisa que eu tenho que superar e não algo que vai me fazer desistir. Então, e repara aqui, você já chegou comigo até aqui no final, você repara que os 4 livros eles estão se complementando. Todos eles falam em ter mais foco, todos eles falam em ter mais consistência, todos eles falam em ter um porquê muito forte para executar. E é isso que a gente precisa ter para aprender a gerenciar melhor o nosso tempo, tá? Deixa eu abrir aqui o livro para ler para vocês. Na página 130, ela vai falar sobre o conceito de Kaizen. Foi a primeira vez que eu vi esse conceito, que é um conceito japonês. Ela fala assim, ó: a palavra japonesa Kaizen significa não ceder à estagnação do desenvolvimento. A tradução literal do termo é aperfeiçoamento contínuo. Há algum tempo, a ideia se popularizou na cultura empresarial americana, trombeteada como o princípio básico da eficientíssima economia industrial japonesa. Aqui que é importante, ó, depois de entrevistar dezenas de modelos de garra, ou seja, pessoas, né, que têm ali uma mistura, uma soma de perseverança e paixão muito evidente, ela diz: posso afirmar que todos eles transpiram Kaizen, sem exceção. Então vamos entender isso aqui, cara. Isso aqui na época eu lembro que explodiu a minha cabeça, dizendo o seguinte: Kaizen, aperfeiçoamento contínuo. E aí depois eu fui até estudar mais, fui pesquisar mais, porque a gente busca revolucionar a nossa vida, quando na verdade o que a gente precisa fazer é aprender a evoluir todos os dias. Por isso que você não precisa aprender de uma hora para outra, planejar a sua semana, mas você precisa todos os dias treinar o planejamento do seu dia. Toda semana ter um horário para planejar a sua semana. É aos poucos. É treinando, metodologia. Eu estou há 5 anos fazendo isso com consistência, ensinando isso, e todos os dias eu estou melhorando, todos os dias eu estou aprendendo coisas novas. Então, nós precisamos aprender a viver essa filosofia do Kaizen, que é uma filosofia de evolução contínua e não de revolução, que é também uma palavra japonesa, se eu não me lembro, é Kaikasho, alguma coisa assim, mas que a gente busca revolucionar a nossa vida. Não, a gente busca evoluir. E essa evolução, ela vai ser mais consistente, ela vai ser feita com menos esforço e com mais eficiência, e ela vai ser feita de uma maneira que vai me levar na direção da minha melhor versão, de ser o melhor do mundo naquilo que eu me dediquei a fazer, quando eu estiver conectado emocionalmente com aquilo que eu estou fazendo, até com a estratégia que eu estou utilizando, tá? Então, para finalizar, de novo, faço um convite para você conhecer a Masterclass Rotina Inabalável. O link está aqui embaixo. Vou passar 3 horas com você desenvolvendo e ensinando a estratégia de gestão do tempo em que eu ensino nas minhas mentorias individuais para os meus alunos. Vou fazer isso com você nesse final de ano, e também eu vou deixar aqui um link do vídeo onde eu te ensino como que você faz essa conexão emocional com aquilo que você está fazendo através de uma visão de futuro consistente que vai te ajudar a não procrastinar aquilo que é importante, tá bom? Então é isso, esse é o recado. Valeu, se você ficou até aqui, não deu um like ainda, dê um like aqui, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.